Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de aprofundamentos curriculares do aprofundamento hashtag Se Liga na Mídia. Eu sou o professor Mauro Farias. O componente que eu estou tratando com vocês é o Laboratório de Produção Jornalística. Essa semana é uma semana de retomadas, uma semana de estudos intensivos. Então, a gente vai fazer aulas que têm a ver com conteúdos que tratamos durante toda essa trajetória, Desde o início ali falando na introdução até chegar à sistematização. Hoje a gente vai fazer uma retomada aqui de alguns assuntos que eu considero pertinentes que vocês tenham acesso novamente, ok? Então, preste bastante atenção nessa aula. Trouxe aqui comigo uma convidada, a professora Elaine Barros. Olá, professora. Pode cumprimentar meus estudantes? Tudo bem, Mauro? Olá, alunos, professores. Então, hoje estarei aqui junto com vocês, batendo um papo aí sobre os gêneros jornalísticos. É isso aí. Vamos falar sobre... A gente está falando muito sobre mídia, Mídias digitais. Então, hoje é a primeira aula dos estudos intensivos, já passou para vocês aí na tela. O conteúdo da aula, ou os conteúdos da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre jornalismo tradicional e jornalismo midiático, que a gente aprofundou bastante aí, discutimos, mas vamos trazer outra ideia aí para vocês entenderem melhor. E falar também sobre educação midiática, que é um assunto super importante para quem não descola do celular, para quem está o tempo todo ligado nas redes sociais, acessando os blogs, todo tipo de conteúdo na internet. É preciso ter acesso a essa informação que é a educação midiática, ok? Vamos lá, Pro? Então, primeiro assim, falar sobre jornalismo tradicional e midiático. Isso é importante porque é uma diferença que a gente tem pautado de forma muito intensa nesse curso, já que o foco do curso é trabalhar com o jornalismo midiático, O que o estudante tem acesso? O estudante tem acesso à internet, tem acesso ao celular, então o tempo todo está mexendo ali com mídias digitais. Então, o jornalismo tradicional ele serve mais como uma base, como uma história, Que é o que veio antes, Eu tentei usar uma palavra aqui, estava esquecendo, já mudei. O que veio antes, Então, só trata como pauta mesmo. Agora, o que a gente quer focar aqui é a mídia digital, que é aquilo que o estudante consome bastante. Então, eu trouxe esse infográfico, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Porque nesse infográfico está dizendo o seguinte, que no jornalismo tradicional, a ideia era essa, o caminho era esse, A cronologia. O emissor, que é o jornalista, ou seja, ele é aquele que procura a notícia, procura a informação. E quando a gente fala o jornalista, a gente está falando repórter, mas está falando todo o aparato que tem ali, A redação, a edição, todo mundo que vai emitir essa mensagem e essa notícia, essa informação, que, de certa forma, na opinião dele, é pertinente e é importante para o público, ok? Ele vai fazer o quê? Transmitir uma mensagem, como eu falei antes. Então, é a notícia, Então, o emissor, mensagem, e aí o canal que ele usa é o jornal. Pode ser o jornal impresso, a TV, a rádio, as mídias digitais e tal. E depois, o receptor, que é o leitor. Como nesse caso, primeiro, a gente está falando do tradicional, a gente vai deixar um pouquinho das mídias digitais de fora, porque a mídia digital já está dentro do jornalismo mais contemporâneo, Então, a mídia tradicional vai ser isso. Então, tem o emissor, parte da mensagem que passa por um canal, chega ao receptor. Esse receptor é simplesmente aquele que absorve, aquele que consome. Então, eu leio o jornal, eu assisto a TV, eu ouço a notícia no rádio, é mais ou menos dessa forma, tá? Então, não tinha muito o que fazer. A professora Elaine depois vai passar também o parecer dela, mas aí a gente já vai direto para o jornalismo na internet, que aí sim a gente entra na mídia digital. Olha só, o emissor ele é um jornalista internauta. Olha que diferença, o jornalista já não é mais só um jornalista, é um jornalista internauta. Eu queria entender isso aí, depois eu queria que você me passasse o que você entende quando fala de jornalismo internauta, Elaine. A mensagem é a notícia, sempre, Os canais, olha como são diversos agora. Já tinha um canal que era o jornal, agora tem diversos canais, as redes sociais em geral, todas ali colocadas, E o receptor são os internautas, ele não é um leitor, ele é um internauta também. Ele só não é um jornalista, mas é um internauta. E ele passa a ser o quê? Um emissor também. Então a gente vai entender. Como que você consegue explicar aí essa dinâmica, essa diferença de dinâmica aí entre os dois jornais? Quando você estava falando, eu estava lembrando aqui do meu ensino médio, Então, o que a gente tinha ali de informação era exatamente um consumidor passivo mesmo. Então, assim,
Minha mãe sempre foi diarista, né? Então, ela trazia das casas das famílias que ela trabalhava pra gente as revistas, né? Sim. Então, os patrões, né, já tinham lido lá a notícia, então ela trazia pra gente as revistas. E os jornais também. Então, a gente consumia esse tipo de informação. E tinha também aquele pensamento de, tá escrito em tal jornal, então é verdade, ó, tá escrito no jornal. Ou no televisivo, né, passou isso em tal. E a gente sabe que tem uns aí que circulam, né, em maior quantidade. E da mídia também aí, da TV, tem uns com maior destaque também. Então, não tinha aquela ideia de, eu vou assistir o jornal de tal canal. Eu vou assistir de outro para eu saber como que esse assunto é comunicado. Então, era passivo mesmo, né? Eu recebia a informação, é isso mesmo, tá certo, porque está no jornal, é verdade, e não desenvolvia aquele pensamento crítico. Sim. E não estou falando mal dos meus professores do ensino médio, mas eu não me recordo desse incentivo a uma leitura bem mais crítica. Sim. No Fundamental 2 ali, né, antiga quinta série até oitava série, eu já lembro mais. No ensino médio teve essa falta. E, por incrível que pareça, eu fui começar ali a ter uma outra visão na faculdade. Acho que pelo nosso próprio curso, né? A questão da análise do discurso, você ia ali observando quais palavras são utilizadas para comunicar determinado fato. Por que um jornal comunica um fato dessa forma e não de outra? E ali também estava começando essa questão da internet, Sim. né? Hoje, a gente já consegue aí observar que eu tenho muita informação ao mesmo tempo, que também é um perigo, né? Eu tenho muita informação ao mesmo tempo, mas eu analiso essa informação que chega até mim, ou eu só leio a manchete, não leio o restante e saio aí comentando. E muitas das vezes a gente tem comentado isso no meu itinerário também, que eu tenho observado que muitos jornais de grande circulação, o que eles têm feito? Eles colocam uma manchete que dá duplo sentido. Sim. Muito. Porque assim, vocês sabem que a intenção da manchete é chamar a atenção. Não chamar isso. Só que eles estão fazendo de um modo que eu acho que tá reforçando essa questão da fake news. Por quê? Eu coloco uma manchete ali, eu sei que a nossa população tem esse problema de ver uma coisa que chama a atenção e sai contando para todo mundo, né? Exatamente. Então, não termina de ler a notícia ali, a reportagem, tira aí suas conclusões. Já faz uma interpretação, a primeira que vem, né? E reforça. Então, eu acabei me estendendo, né? Mas aí... Perfeito, pode continuar. Pensando nessa diferença que o Mauro perguntou, hoje já, né? Aí com as redes que nós temos, é muito mais fácil de você confirmar essa informação. Então, eu tenho muita informação, como eu disse, vários canais comunicando, então eu consigo comparar isso, né? Ver se é verdade mesmo, qual história que se encaixa melhor aqui, quem será que é o culpado, que não é, e pesquisar, né, várias aí informações. A gente tem aí o exemplo da guerra, né, Sim. Rússia e Ucrânia. Sim. Então, na Rússia diz que a estatal, ela comunica de uma forma, a mídia ela estava comunicando de uma forma. Sim. A grande maioria, né, quase que todos os outros países aí vão comunicar de uma outra forma. Então, a gente consegue aí... por que será que 1, 2 ou 3 estão comunicando como algo positivo e todo o restante como negativo? Então, a gente consegue analisar melhor essas informações. Exatamente. E ser um leitor aí mais crítico e não somente passivo. Exatamente. E aí, você estava falando, eu lembrei que você falou que não era tão exigido essas leituras, né? Que era uma falha mesmo. E só que assim, a gente não era tão bombardeado, você Sim. mesmo falou, a gente não tinha tanta informação na mão, né? Então a gente acabava acreditando mesmo naqueles que eram considerados fidedignos, né? Sim. Então esse canal essa revista você lia e acreditava e pronto. Hoje não, hoje a gente já com essa tarimba, né, de ter passado por tantos problemas com fake news e tal, e a gente recebendo muitas informações, com esse cuidado, a gente já não acredita, pelo menos a ideia é que você não acredite logo de cara quando você lê ou ouve, né? Que você faça uma reflexão e verifique em outros lugares, faça pesquisas para verificar se aquilo realmente é verdade.
Mas é importante. E outra coisa, o papel ativo, né, que o jornalismo na internet deu para o leitor. Sim. Que é que você está falando, essa passividade, ela era também porque a gente não tinha um canal, né, um retorno assim para poder falar. Ah, poderia mandar uma carta de reclamação, carta do leitor, mas isso demorava um tempão, nem todas eram lidas, nem todas eram publicadas. O acesso ao canal, ao veículo de comunicação era precário. Hoje não, né? Sim. Hoje já tem um acesso muito mais facilitado. Então, o próprio leitor ele se sente à vontade para poder se comunicar com o veículo ou fazer ou replicar a informação do veículo ou entrar, até porque a maioria dos veículos já tem páginas nas redes sociais, então entrar na própria página e reclamar e discutir e comentar. E isso está gerando uma colaboração, que a gente chama de jornalismo colaborativo, né? Quer dizer, o próprio leitor agora ajuda a fazer a pauta do jornalismo. Mesmo que ele não tivesse essa intenção, mas acaba acontecendo, né? A gente pode pensar fenômeno. No hiperlink, né? É o hiperlink. Temos vários lá que a gente pode acessar dentro do mesmo texto, puxa para uma outra página e já me traz mais informações. Durante o curso eu falei com eles, né, que essa questão da colaboração, o jornalismo colaborativo, muitas vezes a pauta do jornalismo hegemônico ela é feita pelo que eles veem, que é o jornalista internauta, vê na internet. Então, aquela coisa gerou uma grande repercussão, acaba virando notícia no jornal hegemônico. Aí você fala, caramba, normalmente o jornal criava a pauta, agora alguém criou uma pauta e o jornal tem que noticiar, porque está tendo muita repercussão, ele não pode ficar ali, né? Tanto é que é um comentário que às vezes eu faço, né? Falo, é sério que isso aqui é manchete? Pois é. Não é possível. Né? E até mesmo quando a gente abre o e-mail, que às vezes ficam ali, né, umas notícias... E às vezes eu me deparo que eu estou ali já há uns 5 minutos. Eu falo, eu não acredito que eu estou lendo isso. Está lendo, porque repercutiu, né? Aí eles acabam sendo obrigados a colocar como pauta também. Vamos agora para o próximo assunto, que tem a ver também com isso daí, que é o que a gente quer falar, da importância dos internautas, né, do estudante que tem muito acesso à rede social, saber desse assunto. Vamos ver. Educação midiática. Então vamos entender o que é esse negócio de educação midiática. Olha só, você vê que o próprio fenômeno da internet vai criando até outras tendências e outros objetos de estudo, né? Sim. Então, de repente, a gente está falando de uma disciplina nova agora, educação midiática. E o que é a educação midiática? É o conjunto de habilidades para acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em todos os seus formatos, dos impressos aos digitais. Olha só, pode manter na tela, tá? Habilidade de acessar, vários verbos aí, ó, acessar, analisar, criar e participar de maneira crítica no ambiente informacional e midiático. Quando ele fala maneira crítica, era bom também colocar, eu sei que não estou querendo mudar o texto deles, mas estou dizendo que era bom colocar também de maneira respeitosa, né? Mas isso vai ser falado mais para frente. Mas assim, o acessar, né, analisar, criar e participar são etapas que o próprio estudante, aí o internauta, ele cumpre, né, quando ele vai está acessando ali as redes sociais. Então ele acessa, ele cria, ele participa, ele analisa, ele precisa fazer tudo isso antes de fazer com que isso vá para frente. Então a educação midiática ela tem como objetivo transformar esse internauta num ser responsável. Sim. Né? Para não achar que ali é terra de ninguém, ou que eu posso fazer o que eu quiser e eu não tenho nenhuma responsabilidade. Na verdade, as responsabilidades não são só cíveis e criminais, elas são morais também, né? Sim. Tem a ver com o que você é como pessoa. E no slide anterior ali que você tinha colocado, a gente tem diversos canais, né? Sim. Então, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, né? Então, são vários WhatsApp, aí. Tudo ali. WhatsApp. A gente tem que saber como utilizar, né? Esses veículos e também. Cada um tem um perfilzinho diferente, né? Aquilo que você vai fazer naquele lugar, qual é a tendência. Até isso é importante saber, né? Sim, muito importante. Em uma das aulas, não lembro se era do sexto ou do nosso itinerário mesmo, que eles falam que dessas aí, a que mais tem fake news é o Facebook. Que coisa, e se a gente for pensar também, ali no Facebook nós conseguimos colocar imagem e textos longos. Né? Então, eu consigo chamar a atenção de alguma forma ali, jogando uma imagem impactante, alguma manchete e o texto. E o texto né? bem longo, né? Aquele texto. Isso. Aí
modifica os caracteres, né? Que é tudo para chamar atenção. Às vezes coloca até ali uma letrinha, né? Um ponto de um site que realmente existe, é confiável, mas muda, então já se tornou ali uma fake news. Se a gente for pensar no Twitter, o texto é bem menorzinho, pouco. O Instagram prioriza a imagem, os textos também são curtos. Então, é legal vocês observarem aí qual que é a finalidade dessas mídias, né? E por que será que uma está sendo utilizada para isso e outra não? Então, isso já tem um pensamento crítico, né? Exatamente. Então, a educação midiática está nisso. E aí, o que ela falou é o caso de analisar, né? Tudo que você acessa, você tem que analisar. É importantíssimo. Gente, não é porque eu abri e já apareceu ali, tem um nome de tal pessoa que eu sigo, eu já vou espalhando, ou eu já vou comentando, ou eu já vou colocando no grupo da família, e sabe, já vai criando, que nem ela falou, uma interpretação que não é a interpretação correta, de repente você já sai espalhando. Então, a fake news começa por aí. Então, tudo que você acessa, você analisa, tá? É importante. Vamos para o próximo, então, aqui, ó. A gente vai falar sobre a primeira etapa. Para que serve a educação midiática? Para ler criticamente. O que será ler criticamente? Entre as habilidades contempladas no eixo ler, estão dominar técnicas de busca e curadoria da informação, avaliar criticamente a intenção e a qualidade da informação encontrada, compreender o papel da mídia e o direito à comunicação e até refletir sobre o que não foi dito. Olha que importante. Eu quero repetir essa leitura. Entre as habilidades contempladas no eixo ler, então a gente está falando de ler criticamente, estão dominar técnicas de busca e curadoria da informação, avaliar criticamente a intenção e a qualidade da informação encontrada, compreender o papel da mídia e o direito à comunicação e até refletir sobre o que não foi dito. E essa é muito forte, né? Porque se você for olhar ali, a prática é ler. Ler no mais básico, né, grosso modo mesmo, ler é decodificar, né? Tem um código e eu preciso decodificar, que é o ler. Mas a gente, professores de língua portuguesa, a gente costuma dizer para os alunos, ler vai além disso. Não é só decodificar, porque decodificar você pode fazer em qualquer idioma, inclusive. Se você aprende pronúncia, você vai decodificando palavras, mas se você não consegue interpretar aquilo, não consegue associar aquilo a um significado, não faz o menor sentido. Você só vai ficar falando palavras, né? Então, é como a criança, quando aprende a ler, ela ainda não entende todos os sentidos das palavras, mas ela aprende a pronunciar as sílabas. Ela vai lendo e no final ela não entendeu. Aí, professor não, pai, né, ou mãe e tal, o que significa isso aqui? Aí você explica, ó, significa isso aí. Ela conseguiu ler, mas ainda não sabe interpretar. Então, eu achei interessante porque ele fala em buscar, né, pesquisar, analisar o papel da mídia, verificar as intenções e fazer a leitura também daquilo que não foi dito. Perfeito. E esse o não foi dito, é interessante a gente pensar que pode não ser dito por omissão mesmo, né? Porque quer omitir ali uma informação, ou porque não faz sentido. Exemplo, né? Eu estava aqui pensando, durante aí, quando a pandemia estava mais intensa, né? Sim. Que muitas pessoas falavam assim, por que todo mundo só fala do número de mortos e ninguém fala dos que sobreviveram? Sim. Porque naquele momento, né? Infelizmente, o destaque era do número de óbitos, né? Muita gente. E pessoas morrendo no hospital, em casa. Então, realmente não fazia sentido nenhum, naquele momento, ficar falando... Festejar quem estava sobrevivendo, porque estava morrendo muita gente. Seria a mesma coisa se hoje a gente continuasse aí frisando de forma intensa, não que não seja importante, ainda é, né? O número de mortos, a gente sabendo que diminuiu... Já diminuiu bastante. Né? Então... Nesse sentido aí que a gente fala, eu posso omitir, não falar porque eu quero omitir mesmo a informação ou porque ela realmente não é necessária. Então, isso é uma leitura crítica. Mas interpretar também o fato de não fazer sentido, de não estar sendo citado ali, já é uma leitura. Isso. Né? Você perceber, por exemplo, uma pessoa, como você interpretou bem aí, uma pessoa que faz essa interpretação ao ler e não precisa que alguém explique, já é autônomo na leitura, né? Então, quer dizer, eu preciso te explicar que eu não falei sobre aquilo porque não faz sentido, então quer dizer que a sua leitura ainda não está autônoma. Você ainda não está conseguindo ler da forma correta, porque a leitura ela tem que entender não só aquilo que está sendo dito, mas também por que não está sendo dito outra coisa. E aí, quando ela falou de omissão,
Aí entra na questão tendenciosa, que é quando alguém te passa uma informação e omite propositalmente uma parte, porque aquela parte compromete a intenção da pessoa. Então, assim, se eu falar tudo, eu não vou ter, o resultado que eu pretendo, né? Então, é bom omitir um pouquinho para poder deixar a notícia do jeito... Então, se a notícia tem A, B e C e eu falo só A e B, de repente me favorece mais do que se eu falar A, B e C e aí não vai me favorecer, né? Então, essa é a parte da leitura do não dito. Mas, além disso, ele fala de buscar, de pesquisar. Então, a leitura, o que ele quer dizer ali, ó, da educação midiática, é que a leitura não para simplesmente no texto que você está lendo. Ela tem que ir além. Então, você tem que buscar. O que é buscar? Eu li sobre esse assunto, é a primeira vez que eu estou lendo, então agora eu vou pesquisar sobre esse assunto para entender o que está sendo falado sobre esse assunto. Sim. Entender historicamente, entender politicamente, verificar como está sendo falado em outros veículos. Aí depois você vai verificar se aquele veículo de comunicação que você está acessando, qual é a tendência dele, qual que é a ideologia dele e tal, para poder fazer a sua análise e verificar se faz sentido mesmo o que está falando, se aquilo ali está próximo do que deveria ser o real mesmo, ou se realmente está muito tendencioso, está muito ausente. Então, ler criticamente ele tem a ver com isso. Não é simplesmente decodificar, né? E a gente pode pensar no que você já falou também, se a intenção é informar, né? Ou trazer aí visualizações para a página. Tem né? tudo isso, né? Seja, às vezes, até um jornal renomado, né? Um jornalista. Nos últimos tempos aí, a gente teve, não vou citar qual específico, mas conforme eu vou falando, vocês vão saber. Né? Então, aí uma notícia que envolve aí uma mulher e um homem. E como que essa mulher ela é apresentada na notícia? Né? Se você ler criticamente isso, você vai conseguir observar que, historicamente, ela vem sendo construída e, nesse fato aí que envolve essa mulher, ela não é tida como vítima. Né? Tem chacotas aí. Sim. E o homem, como que ele é visto, né? Quando ele concede aí as informações, será que ele poupa essa mulher? É verdade. Ou não? Como é que ele expôs essa mulher? Como é que ela foi exposta na mídia? Uma celebridade, né? Isso. Então, isso é ler criticamente. Isso é você ter uma educação midiática. E não sair compartilhando e achando engraçado. É porque você vê na mídia e você fala assim, não, parece que tudo que a mídia faz está certo. Sim. Não é. Às vezes você tem que começar a verificar, será que não estão exagerando? Será que isso aqui não está sendo desproporcional? Fazer suas análises críticas, é isso mesmo. Próxima etapa é essa daqui, ó. Escrever com responsabilidade. Então, o escrever com responsabilidade é tão importante como ler criticamente. E o escrever com responsabilidade é fruto do ler criticamente. Então, você vê como uma coisa está amarrada à outra. A pessoa só vai escrever com responsabilidade se ela sabe e se ela entende qual é a responsabilidade que ela tem que ter. E se ela entende o quão importante é o resultado daquilo que ela escreve. Então, para fazer isso, ela tem que já ter lido criticamente, né? Ela já tem que ter uma análise muito forte do que ela está lendo. Agora, se ela não consegue ter essa análise, o escrever com responsabilidade também não vai acontecer, né? Porque uma coisa está agarrada na outra, né? Você não consegue ser responsável na escrita sem ter sido responsável na leitura. Sim. Não tem como, não faz sentido, né? Então, o escrever com responsabilidade é esse, ó. A proposta é o desenvolvimento da fluência digital. Olha que palavra legal, fluência digital. Para que os alunos dominem um repertório básico de ferramentas de produção e compartilhamento de conhecimento, desenvolvam a autoria e tenham condições de se expressar nos mais diversos formatos. Então, trabalhar, entender como funcionam as ferramentas do aplicativo, da rede social, tudo isso é importantíssimo. Como funcionam as formas de comunicação e saber que o compartilhamento de conhecimento ele vai desenvolver ele vai acarretar em outras consequências a partir dali. Então você tem que saber que ao ser autor de um texto, ao se propor a escrever alguma coisa e a divulgar isso nas redes sociais, principalmente quando você tem muitos seguidores, né? Você está abrindo aí uma porta para uma informação e tem responsabilidade sobre isso. Então, a fluência digital que ele está falando tem a ver com o domínio das ferramentas, mas é importante que você, ao ler criticamente nessa produção, também entenda as suas responsabilidades, né? Escrever com responsabilidade. Isso é importante. Por isso, gente, leia e escreva só depois de ler 70 vezes 7, vamos falar aqui, né? Sim. Tem que ler muito, né? Vamos para o próximo, que é o participar ativamente.
Ler e escrever devem ser ferramentas para que os alunos possam participar de forma crítica e responsável da sociedade. Entre os objetivos estão habilitar os alunos para que entendam as práticas de curtir, comentar e compartilhar, atuem no combate à desinformação e ao discurso de ódio e construam narrativas midiáticas dedicadas a alguma causa ou serviço. Aí está o final que eu estava tentando antecipar na parte da escrita, né? Então, os alunos têm que se habilitar, pode deixar na tela, os alunos têm que ser habilitados a entender as práticas de curtir, comentar e compartilhar, atuando no combate à desinformação e ao discurso de ódio. Coisas super importantes. Primeiro que, quando ele fala curtir, né, ele está falando como se você estivesse produzindo algo, e na verdade é, né? Sim. Porque o simples fato de você ir lá e clicar no coraçãozinho do Instagram ou qualquer outra parte de curtir em qualquer rede social, você automaticamente está dizendo alguma coisa. Sim. Né, Pro? E como que isso é perigoso? Como que você vê isso? Curtir, comentar e compartilhar. Eu acho que o compartilhar é mais grave, principalmente, mas o curtir e o comentar também conta, né? Porque você está interagindo. Né? E é aquilo que acho que uma aula está preparando, né? Eu sempre uso a expressão errada, algoritmos, né? Algoritmos. Você vai reforçar esse algoritmo. Então, vai ficar gerando para você mais informações desse tipo. Não vai ter informação diferente, porque ele já viu o seu perfil, o que você curte, o que você comenta, então vai reforçando. Vai criando a sua bolha, né? E o curtir, né, teve vários casos aí, gente, os estudantes devem saber, vários casos de pessoas que passaram aí algum tipo de... alguma saia justa, porque estava curtindo situações que eram totalmente intoleráveis. E, sabe, às vezes a pessoa não perde essa noção de que ela está numa rede social e que a rede social é uma janela aberta. E ela vai lá e curte, aí depois alguém printou e colocou lá, não adianta discutir, né, que alguém viu. Foi sem querer, meu primo que estava mexendo na minha rede social e tal. Porque o curtir é endossar, né? O curtir é ir lá e falar, eu concordo. Legal, né? Tô com você. E às vezes não é aquilo que, por exemplo, uma pessoa que é uma celebridade ou uma pessoa de influência, curtir algumas ideias ou algumas situações compromete muito, né? É aquilo que eu sempre falo. Quem se propõe a ter aí várias pessoas, as pessoas te veem como exemplo, é uma responsabilidade. Você querendo ou não, sinto muito, né? Sim. Então, seja aí artista, político, até, é claro que nem se você fala, né? Tem um peso, né? Então, se a gente falar aqui alguma bobagem, cair lá no YouTube... Até que tem um certo peso, né? Que a gente acabou tendo vários estudantes aí acompanhando, mas não tem o mesmo peso. Agora, isso que eu a gente ainda está nesse campo que não tem tanto peso, mas, por exemplo, tem gente que tem milhões de seguidores. Sim. Ela tem que pensar nisso. Quando eu estou escrevendo uma coisa, são milhões de pessoas que estão lendo. Mas aí a gente pode trazer na questão do papel, né? Então, isso também vai intensificar muito. Mas o professor e a professora falaram isso, falaram na aula, durante a aula, que vai para o YouTube. Da responsabilidade de ser professor, né? De estar numa aula. Então, é isso. O participar ativamente é levar com responsabilidade e cuidar para combater a desinformação. Então, combater a desinformação, gente, eu já falei muito isso em aula de fake news, não basta você ser contra a fake news, você tem que combater. Então, se alguém passou uma fake news, você tem que responder, você tem que publicar na sua rede social dizendo isso aqui é mentira, entra no site tal, que vocês vão ver que isso aqui é uma notícia verídica, é falsa, né? Combater o discurso de ódio também. Não adianta você falar assim, eu não gosto, eu não concordo, mas você não se posiciona, né? Então, se você está na rede social, você tem que pensar nisso. Recebeu? Coloca lá, gente, isso aqui não é legal. Se você está se divertindo com isso, você está fazendo pessoas sofrerem, pessoas morrerem, pessoas terem problemas aí psicológicos, problemas de saúde diversos e tal. Então, é isso. A participação ativa, ela vai levar você a entender a sua responsabilidade no papel de internauta, né? E é complicado. Sim, e ser coerente no discurso, como você falou, né? Coerente, não adianta falar que eu concordo com uma coisa e discordo de uma que se relaciona com essa, então, né? Presta atenção, hein? Presta atenção no que está falando. E o reloginho já foi, porque a conversa está boa. Elaine, muito obrigado. Eu que agradeço, Obrigado Mauro, por ter participado. Agradeço também os estudantes que estão acompanhando essa aula, né? Espero que tenha ajudado em alguma coisa a lembrar, né, essas diferenças entre jornal midiático e o jornal tradicional. E falando um pouquinho sobre educação midiática, e convido vocês a entrarem no site e descobrirem mais sobre essa informação que eu acho super importante. Obrigado mesmo. Até a próxima, gente. Valeu. Fui. Tchau, tchau.